Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, mais uma oportunidade nos concedeu o Senhor de estarmos aqui para meditarmos em mais uma porção da sua palavra. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu João. Eu já meditei até o capítulo 8, versículo 11, quando eu falei sobre Jesus e a mulher adúltera. E hoje eu vou dar continuidade a partir do versículo 12, quando eu vou falar Jesus, a luz do mundo. Vamos lá? Está aí. Vamos lá. Está aí na tela a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, que diz o seguinte: de novo lhes falava Jesus, dizendo. Por que João, ele diz, de novo lhes falava Jesus, dizendo? Porque no capítulo anterior, se você voltar aí no capítulo 7, Jesus ele vai para a festa dos tabernáculos e na festa dos tabernáculos ele ensinava o povo. E logo depois teve uma pequena discussão entre as autoridades judaicas. Aí teve lá, quando eles discutiam com as autoridades, e num determinado momento os principais do sacerdote mandaram prendê-lo, não conseguiram trazê-lo, e os homens que foram buscar Jesus disseram: nunca nenhum homem falou como este. Nicodemos estava junto com as principais lideranças, o Sinédrio, e o Nicodemos fez uma pergunta: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E logo depois, no versículo 53 do capítulo 7, e cada um foi para a sua casa. E no início do capítulo 8, vem o fato da mulher adúltera. Então, cada um foi para a sua casa e Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. Então, Jesus passou a noite orando no Monte das Oliveiras. Enquanto cada um foi para a sua casa, o nosso Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. De madrugada, logo no início da manhã, ele voltou para as dependências do templo, durante a festa do tabernáculo ainda. E foi neste momento que eles trouxeram uma mulher que foi pega, segundo eles, no próprio ato adulterando, e perguntaram a Jesus o que deveria ser feito com aquela mulher. Então, depois de terminado esse ato, aí em que eles trouxeram essa mulher, aí começa o versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo. Então Jesus volta a ensinar o povo que estava ali. E Jesus dizia: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Com certeza, Jesus estava ali nas dependências do templo. E ali nas dependências do templo existia o que? O candelabro. O candelabro era um instrumento que servia para iluminar uma determinada parte do templo, o lugar santo. Ele era colocado ali e deveria ser aceso e continuar aceso continuamente. Todo dia um sacerdote
uma pessoa responsável deveria vir e fazer a manutenção da lâmpada, para que elas continuassem iluminando. E interessante é que esse utensílio que estava ali no tabernáculo, que ficava no Santo dos Santos, ou melhor, no lugar santo, no Santo do Santo ou Santíssimo ficava somente a arca, o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso ficavam no lugar santo. E este objeto ele apontava para Jesus. Jesus, a luz do mundo. Por isso que eu sou a luz. Ele não falou que eu sou uma das luzes, não. Tem um artigo definido aí. Tem um artigo definido. E é Fós. Luz é Fós. Eu sou a lâmpada. Fós é lâmpada, emitida por uma lâmpada. Luz, lâmpada. É o que significa essa palavra aqui, ó. Fós, está aí. Ó, emitida por uma lâmpada. Fogo, porque brilha, espalha luz. Lâmpada, tocha. E assim vai. E ele, olha, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz, ó, novamente, Fós, a luz da vida, Zoe. Então veja bem que ele não está falando aqui de uma luz física, ele está falando de uma luz espiritual. Uma luz que dá norte às nossas vidas espirituais. Quando nós seguimos a Jesus, nós não andamos em trevas, porque nós seguimos a Cristo que é a nossa luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Interessante que tem um versículo lá em Isaías 42, versículo 16. E guiarei os cegos, e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tomarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Então veja bem que lá no Antigo Testamento, Isaías, profetizando 750 anos antes, diz que tomarei as trevas em luz perante eles, prometendo já luz para os povos. Não luz física, mas luz espiritual. Nesse mesmo evangelho, no capítulo 1, diz o seguinte: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Interessante. Luz verdadeira. Tem um outro versículo também, lá em Salmo 27, diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, vários textos na palavra de Deus apontando para Jesus, que Ele é a luz. O Senhor é a nossa luz. 1 João 5,5 diz o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Jesus é a luz do mundo. Vamos lá, 13. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu caminho não é verdadeiro. Porque, segundo a lei, para julgar alguém, para que alguém desse testemunhas, deveria ser validado por mais uma testemunha. Pelo menos 2 ou 3 testemunhas. E eles lhe objetaram. O que é objetar aí na língua grega? Objetar é falar, repor. Falar, dizer. Então eles lhe falaram dizendo, falaram os fariseus:
E o termo que dá testemunho, tu dás testemunho de ti mesmo. É marturel, é ser testemunha. Logo, ou seja, martúria. Então, o primeiro, tu dás testemunho, é verbo. Então, é marturel, que é o verbo. Esse verbo aí, marturel, ele está no presente indicativo, na voz ativa. Então, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho, agora aqui é um substantivo feminino, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Aletes, você não fala com sinceridade. Aí Jesus responde. Respondeu Jesus e disse isso. Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Ou seja, olha, posto, e o que é posto aí? A palavra é cã, ou seja, também, apenas, até. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Por que o testemunho de Jesus era verdadeiro? Porque ele sabia muito bem de onde ele veio e para onde ele iria. Mas Jesus falou, mas vocês não sabem de onde venho, vocês não me conhecem. Ou seja, se eles conhecessem quem realmente era Jesus e de onde Jesus tinha vindo, com certeza eles saberiam que o testemunho de Jesus era verdadeiro. Mas como eles não sabiam quem era Jesus e de onde ele tinha vindo, eles não sabiam. Por isso que estavam julgando Jesus, que o testemunho dele não era verdadeiro. E você fala, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu vim. E também não sabem para onde eu vou, porque eles não conheciam a Jesus. E ele prossegue, versículo 15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. O termo julgar aí é crino. Crino. E crino, esse julgamento aí, essa palavra crino, é presente do indicativo na voz ativa. Vós julgais segundo o quê? A carne. Eles julgavam segundo a aparência daquilo que eles estavam vendo. E Jesus disse, olha, eu a ninguém julgo. Eu não sei o que Jesus tinha em mente aqui, se ele está voltando lá para o capítulo 3, depois do versículo 16, que diz o seguinte, vamos ver o texto lá. Vamos lá, versículo 18 do capítulo 3. Por que Jesus talvez tenha falado que eu a ninguém julgo? Porque está escrito assim, ó, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Olha aí, Jesus não foi enviado para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Talvez por isso Jesus tenha dito, olha, eu a ninguém julgo, porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas vocês estão julgando segundo a carne. Mas ele diz ainda, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Nesse mesmo texto aqui, ou melhor, lá no 3, depois do 18, esse mesmo evangelho, João 3, versículo 18, foi o que eu li. Ou melhor,
17 que eu li. O 18, sim, é: quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porque não crê no nome unigênito Filho de Deus. E qual que é o julgamento? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Viram aí? Eu a ninguém julgo. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar, porque o mundo já está julgado. Agora é o seguinte, aí Jesus colocou no 16: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só que estou julgando, porém eu e aquele que me enviou. Quem é que enviou Jesus? O Pai, o próprio Deus. Foi Deus que enviou Jesus. Então, duas testemunhas. Então, se eu e o Pai, que são duas pessoas, julgamos, então o julgamento é correto. Então, se eu julgar, o meu juízo é verdadeiro. O juízo é verdadeiro. E aqui é crisis, é o julgamento. E ele lança a mão da lei. Jesus recorre à lei. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. O testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Interessante. Porque lá na lei, lá em Números, capítulo 35, versículo 35, todo aquele que matar alguma pessoa, conforme o depoimento de testemunhas, será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Então deveria haver 2 ou 3 testemunhas para que alguém pudesse ser condenado de acordo com a lei. Por isso que eles estavam falando que o testemunho de Jesus não era verdadeiro. Mas Jesus falou: sim, eu e o Pai, 2 pessoas. Tem também outro texto, lá em Deuteronômio 17:6 diz: por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. Por isso que de vez em quando eles compravam testemunhas. Para quê? Para tirar a vida de alguém. Eles compravam testemunha. Subornavam alguém para ser testemunha, porque eles sabiam que está na lei que, mediante o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, alguém morria. E no 18 ele fala assim: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então o que Jesus está dizendo? Olha, eu e o Pai, nós 2 somos testemunha. Então o meu testemunho, ele é verdadeiro. Então lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias meu Pai. Eles estavam olhando segundo a ótica humana. Onde é que está seu Pai? Porque eles esperavam Jesus o quê? Filho de um homem terrestre. Filho de um homem aqui desta terra. Mas Jesus, ele não era aqui dessa terra. Ele nasceu de uma mulher, mas ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Por isso, se vocês me conhecessem realmente, vocês conheceriam meu Pai. Mas vocês não me conhecem. Eu vou ficando por aqui, porque nos próximos versículos vai falar onde é que Jesus proferiu estas palavras. Deixa eu voltar aqui. Então, próximo vídeo. Esse vídeo ficou aí com 20 minutos. No próximo estarei dando continuidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.